No vídeo de hoje vamos falar de casais e as suas regras. Um casal são duas pessoas diferentes, por isso quando se juntam tem que haver aqui uma negociação do que cada um quer, do que cada um faz, o que cada um permite, cada um está disposto a fazer, porque isto é que vai dar a construção. Ora, não é isso que se vê hoje em dia, não é? Muito por causa da forma como nós somos educados, a sociedade em que vivemos. Por isso, isto ainda é uma sociedade muito machista. Por isso, o homem pensa que tem direitos e a mulher pensa que tem que ser a esposa perfeita. Isto é a educação, é o que os pais e as mães passam aos filhos. Não tem que ser verbal, né? Basta um filho ou uma filha passar a sua a criancice, a sua adolescência, a ver uma mãe a fazer tudo ao pai, não é? E vai aprendendo. Quando tiver uma relação, para aquela pessoa tem lógica repetir um padrão. Principalmente se a mãe ou o pai tiverem relações longas. Quer dizer que aquilo é o que suporta uma relação. O que não é verdade. O que suporta as relações longas quando há desequilíbrios ou não há regras é o sacrifício e a tolerância, não é? Mas não é isso que a criança aprende. A criança aprende, o pai ou a mãe chegam a casa e sentam-se no sofá e o parceiro ou a parceira é que fazem tudo o resto. Ora, isto começa a ter alguma lógica para a criança. Por isso é que, quando pais têm filhos, meninos e meninas, eles próprios, os meninos, acham que não têm que fazer tarefas. Porque é isso que eles veem. Não é? Por isso, vamos lá então falar das regras para ver porque é que elas são necessárias. Não é? Vamos começar aqui pelo antes de haver um casal. Não é? Antes de haver um casal haviam duas pessoas. Não é? Como é que eram essas duas pessoas antes? Não é? Se eram pessoas que não faziam tarefas, elas em casal vão tentar não as fazer. Se eram pessoas que faziam tarefas, vão tentar em casal convencer o outro a fazer as mesmas tarefas, para elas estarem divididas, não é? É muito difícil esta negociação. Agora atentem nisto que eu vou dizer. Quanto mais amor houver inicialmente, menos regras são definidas. Por isso, quando há um enamoramento, um amor à primeira vista, uma paixão assolapada, aquelas relações que as pessoas veem-se e passado 3, 4 meses já estão a juntarem-se e a se ficarem noivos e a casarem, por isso, muito rápido tudo, aqui não há regras nenhumas, não é? Porque não há racionalidade. Né? As pessoas estão a ser emotivas. Ora, não havendo regras, havendo educações diferentes, quem é que ganha? O homem. Né? Há exceções, mas a maioria é isto que nós vemos no nosso dia a dia. Né? Depois, quanto mais racionalidade, mais regras. Não é? E geralmente isto acontece nas segundas relações. Ora, quem teve uma má relação inicialmente, onde fazia tudo e ninguém fazia nada, quando for ter uma outra relação, vai tentar que este problema seja resolvido. Geralmente nós vemos isto em homens e mulheres já com 30, 40 ou 50 anos, que já tiveram relações até ou várias ou longas e que agora são muito esquisitos ou esquisitas a escolher os parceiros porque não querem repetir padrões anteriores, não é? Estou aqui a excluir todos os outros que andam a repetir padrões. Os homens que mudam de mulheres só para não fazerem nada. Mulheres que mudam de homens à procura do homem que faz alguma coisa. Nenhum deles faz. Ela está sempre a tentar mudá-lo, não é? Porque o homem não é educado a fazer coisas. Não é? Esta nova geração vai ser pior ainda. Vão ser aqueles casais que se vão juntar e depois diz ele para ela ou ela para ele, ou ele para ele ou ela para ela, não é? Quem é que faz o jantar? Eu não sei fazer. E quem é que vai passar a ferro? Eu também não sei fazer. Ora, na prática, esta nova geração não sabe fazer nada, mas também não vai ter o poder económico para mandar fazer. Por isso, isto vai causar ainda mais problemas no futuro, não é? Por isso, temos de ter atenção que é quanto mais racionalidade, mais regras. Mas, também, quanto mais dor tivermos na relação anterior, mais regras vamos pôr. Quanto mais rejeição tivermos numa relação anterior, mais regras vamos pôr. Quanto mais desilusão tivermos numa relação anterior, mais regras vamos pôr. Ora, tudo isto é aqui uma aprendizagem. Não é? Ora, vamos perguntar para que é que servem as regras, não é? Porque pode haver alguém que esteja a ver este vídeo e diz assim, epá, mas o que é que esta pessoa está a falar? Para que é que... Há regras, não é? Cá em casa há regras. Vamos ver se são estas regras que nós estamos a falar, não é? Regras existem, num casal, obviamente, não é? Que é para ambos se verem como par. Não é par de par, ele é meu par, não é?
Par, reconhecer, admirar, porque nós quando nos apaixonamos, quando amamos, admiramos alguma coisa numa pessoa, seja por ele ser uma pessoa, ele ou ela, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que lida bem com os estranhos e é carinhoso, uma pessoa que tem sucesso na sua área, uma pessoa que é bonita, uma pessoa que é inteligente. Nós admiramos sempre qualquer coisa. E depois procuramos pessoas que sejam nossos pares, não é? Um médico a falar com um médico está a falar com um par. Uma pessoa carinhosa a falar com uma pessoa carinhosa está a falar com um par. Par neste sentido. Por isso, as regras servem para nós reconhecermos na outra pessoa um par. Aquela pessoa não serve para eu me servir dela ou para ser minha criada. É um par, não é? Tem que ser tudo negociado. Depois, as regras servem para equilibrar poderes, não é? Isto é para evitar no futuro o sentimento de ingratidão. Há homens e mulheres que passam relações a dar tudo ao outro, não recebem nada, a relação acaba e sentem que a outra pessoa não teve gratidão com ela porque não reconheceu o seu esforço. Claro que não, por isso é que a relação acabou. Depois, as regras também existem para haver previsibilidade. Não é? Se nós chegarmos a casa, soubermos quem faz determinada coisa e as tarefas forem feitas, há uma previsibilidade, até de tempos. E hoje em dia nós precisamos muito desta previsibilidade porque não a encontramos em lado nenhum. Saímos para a rua, é imprevisibilidade por todo lado, não é? Até um governo de um país hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. Por isso, não há previsibilidade. E isto é bom haver dentro do nosso lar. Não é? Depois, as regras existem para nós sentirmos que há uma construção. Porque se não houverem regras, nós estamos a sentir que há um prolongamento de uma relação. Não é a mesma coisa. Duas pessoas a fazer uma coisa sente-se que está-se a construir algo sólido. Duas pessoas, uma a fazer e outra a não fazer. Uma está a tolerar e a fazer sacrifícios, a outra está no benefício e estão a prolongar até aquilo dar a janeira. Não é? Por isso, para isto é que servem as regras. Não é? Ora, vejam lá, se em vossa casa estas regras existem, não é? Não tem que ser as tarefas todas divididas. A pessoa pode perguntar o que é que tu gostas mais de fazer? Isto. Então, eu gosto de fazer isto. Quando se chega à situação em que ninguém gosta de fazer determinadas tarefas, o sacrifício também tem que ser dividido pelas duas pessoas. Claro que depois existem pessoas que fazem bem umas coisas e que não fazem bem outras. Também tem jeitos. Aqui as mulheres têm que ter também o seu papel educativo, porque muitas vezes eu aqui nas sessões de psicologia, quando estão casais, nós temos que ensinar alguns homens a fazer algumas coisas. E eles, quando são ensinados e aprendem, eles fazem. O problema todo é que muitas vezes eles não sabem e não querem reconhecer que não sabem. Não foram educados para o fazer, não é? Mas podem ser educados. E as mulheres também. Mas aqui é mais a mulher que sabe fazer, é muito mais... tem muito mais... aprendizagens nas áreas domésticas, não é? Educacional, obviamente, não é? Por isso, aqui o que temos de fazer é mesmo isso. E atenção, temos que ter aqui, porque isto depois, nas dinâmicas do dia-a-dia, a mulher ensina o homem a fazer uma coisa e o homem começa a fazê-la, mas a mulher, se tiver um grau de exigência muito grande e se vir que ele não está a fazer como ela, obviamente nunca fará como ela, porque ele não é ela, vai começar a criticar. E o homem vai utilizar isso para deixar de fazer. Quando os homens não se sentam aqui e dizem, Sr. Doutor, eu fazia, mas ela só criticava tudo o que eu fazia. Pronto, há aqui a desculpa ideal para ela começar a fazer as coisas. Por isso, quando as mulheres educam os homens, ensinam e dão tarefas, as tarefas são deles. Não é? Bens ou mal feitas, é melhor uma tarefa feita, mas não à maneira dela, do que ser ela aí fazer a tarefa. Porque assim é que é pior. Não é? Por isso temos de ter atenção um bocadinho a esta parte, porque o grau de exigência tem um bocado... Ora, aí está. Nos inícios, quando se ama muito, há muita tolerância. Por isso, eles não fazem nada e elas acham muita piada. Porque têm abraços, beijinhos e bom sexo à noite, não é? E isto é uma educação. Ao fim de 3, 4, 5, 6 meses, ela diz, olha, Manel, vai lá para o lixo à rua. Então, mas eu nunca fui para o lixo à rua, eras tu que o punhas, porque é que tem que ser eu a fazer? Quer dizer que agora a relação já não está nos enamoramentos e nos amores, não é? Já entrou na rotina e a mulher já quer divisões. Isto tudo vem do início, por isso, se é uma coisa que não foi bem negociada no início, nós estamos neste momento com as consequências, não é? Aqui o que temos que ver também, o género, o homem, procura sempre na parceira a melhor carente que conseguir encontrar. E as mulheres não percebem isto. É melhor carente. Não, às vezes nem é de sexo. É porque um homem, a mulher pode dizer, olha, faz o jantar hoje. Ele, não me apetece, não sei o que é. E ela vai fazer. Ele chega à casa e diz, hoje não me apetece fazer a minha tarefa. E se fizesses tu? Não, é a tua tarefa. Anda cá, beijinhos, abraços. Lá vai ela fazer.
Quanto mais a mulher for carente, mais o homem consegue negociar, manobrá-la, como é lógico, essa situação. Por isso é que vocês hão de ver que os homens têm muita dificuldade em pedir desculpa das asneiras que fazem. E quando é que a mulher vê que o homem está a pedir desculpa? Quando ele começa a fazer as tarefas que geralmente não faz. Quando ela começa a dizer, ih pai, olha lá ele para pagar um aspirador, que asneira que ele fez. Ora, aí está. Então é porque ele está a compensar. Por isso. E a mulher é educada para não desiludir os outros. Sim, esta é a vossa educação. Vocês são educadas para não desiludir os outros. Por isso têm que ser as perfeitas, as máquinas, as que conseguem tudo, as que fazem tudo, as que toleram tudo. É? Pronto. É assim que vocês são educadas, é assim que vocês perpetuam isto, até mesmo para depois nas educações com os vossos filhos e filhas. Não. Ora, vamos agora falar aqui porque quem é que não quer regras num casal? Não é? Isto é importante saber, não é? Quem nunca esteve. Por isso, os preguiçosos e preguiçosas antes, quando se juntam, porque é que nós havíamos de pensar que eles deixariam de ser preguiçosos? Por isso, nós sabemos num namoro e quando o conhecemos, ou conhecemos lá no início, como é que esta pessoa é. Não é? Por isso, também as pessoas que tiveram regras em demasia têm a tendência para não querer regras. Claro, obviamente, estão aqui quase a descompensar. Tiveram muito, agora não querem. Não é? Depois, as pessoas que não querem regras são as pessoas também que sentem que têm o poder. Numa relação, ele ou ela podem ter poder. Depois também temos que ver se sabem usar o poder, não é? Mas que poder é que há? Olha, por exemplo, se um deles tiver mais dinheiro que o outro ou ganhar mais que o outro, tem um poder, não é? E pode utilizá-lo. Se um for mais sexual do que outro, também pode utilizar esse poder. Se um, desde o início, for mais protetor ou protetora do que o outro, também pode utilizar esse poder. E também o ideal social. Há mulheres que fazem tudo porque no social não querem ser apelidadas de más esposas, más companheiras, de que... Há mulheres, há mulheres que se preocupam como é que o homem sai vestido à rua, se ele está com as camisas brancas todas brancas, se estão com o vinho certo, está... Isto o homem não pensa nisto nunca em relação à mulher, não é? Por isso temos de ter a sensação e perceber que isto é cultural, isto foi aprendido. Ora, são dois adultos, por isso ela não é mãe dele. Ele pode sair até vestido com roupas rasgadas. Aliás, hoje em dia até se compram roupas rasgadas, não é? Estou a dizer, tem que haver uma educação, esquecer uma educação e ter uma outra educação, por isso uma reaprendizagem, sobre estas coisas, porque isto é o que distingue depois um casal com problemas e um casal sem problemas. Não é? Por isso, quem não quer regras é quem tem poder, seja ele financeiro, sexual, de proteção ou social. Não é? Há casais, quantos não dizem que ele não faz nada em casa ou ela não faz nada em casa e quando vão para festas ou casas de amigos e de familiares, fazem tudo, não é? Estão a fazer um papel social para os outros, não é para dentro de casa, não é? Ok. Por isso, quem sabe negociar bem também não quer regras, porque sabe negociar bem, não é? Há homens que dizem para as mulheres agora vem a dividir então as tarefas. Eu não divido tarefas nenhumas, não é? Aliás, se eu soubesse que havia tarefas nem estava contigo, não é? Isto é verbalizado e lá vai ela fazer as tarefas porque não quer perder o homem, não é? Ou vice-versa, não é? Também há mulheres que têm esta tendência de pôr os homens a fazer tudo porque, geralmente, mulheres que também estão mais embrenhadas nas carreiras, não é? Aí já querem uma divisão. Mas também, quando são duas pessoas que estão embrenhadas nas carreiras, esta negociação das tarefas ela é posta ao início. Ou são muito bem sucedidos e têm rendimentos suficientes para isto não ser problemas. São as empregadas que fazem as tarefas, não é? Mas mesmo quando são as empregadas que fazem as tarefas, andam a discutir quem é que paga quem, não é? Se é tudo igual ou se não é igual. Esta nova moda de que é tudo igual, hoje em dia até existem casais casados que vão jantar e almoçar fora e com filhos, não é? E dividem as despesas, não é? Isto aqui é uma falta de amor, não é? Porque não há uma construção. Estão juntos, não é? Mas não há uma construção. Porque é impossível encontrarmos um casal que ganhe exatamente o mesmo, que tenha exatamente o mesmo número de horas de trabalho, que tenha exatamente o mesmo número de regalias. Por isso, há sempre aqui um desequilíbrio. Este desequilíbrio tem que ser preenchido pelo amor, não é? Um homem não pode ganhar 5.000 euros e a mulher estar em casa a tomar conta dos filhos e haver um poder dele sobre ela a dizer tu não fazes nada, eu é que pago as contas, por isso toca a fazer, não é? Não é verdade. Ela está a fazer o trabalho da mãe, da
empregada doméstica, da educadora, do ATL, do Uber, da enfermeira. Isto é quantificado. Aliás, hoje em dia, nos divórcios no tribunal, tudo isto é quantificado por um juiz. Já não é como antigamente, não é? Por isso, temos que trazer para dentro das nossas relações estes equilíbrios. Tem que haver equilíbrios. Se não houver equilíbrios, há relações desequilibradas. Não é? Depois, geralmente, quem não quer regras é também quem não fala. Quem fala pouco não quer regras nenhumas. Também não fala. Por isso, geralmente, ela está a falar com uma parede, não é? Ou ela ou ele está a falar com uma parede, não há regras nenhumas. É aquilo que existe. Ela quer, não quer, faça as malas e vai embora. Quantas vezes isto não é verbalizado? Depois temos que ver esta parte, né? Quando não quer regras, quem ameaça, né? E há milhares de ameaças, né? Até ameaças carinhosas. O que é que tu farias se eu não existisse? Isto é uma ameaça. Vocês pensam que é um elogio ou algo carinhoso? Não, né? Existe, não tem que estar a dizer e se eu não existisse. Há homens que fazem isto e mulheres que fazem isso também. Não é? Por isso estão a induzir a outra pessoa pensa lá como é que era a tua vida sem mim. E claro, a pessoa pensa nisso e prefere a vida com. Então vai se sujeitar e tolerar mais. Não é? Por isso, estas ameaças de rejeições existem muito, não é? Que é quando também os homens e as mulheres fazem muitos comparativos. A minha anterior namorada não fazia isto. O meu antigo marido fazia isto. Não é? Quando há estes comparativos, isto são ameaças. Não é? Depois, temos que ver também que as ameaças há pessoas que têm medo de serem rejeitadas do social. Por isso são casais, não têm um medo de que haja uma separação e que depois fiquem com a fama de que foram elas que fizeram com que a relação acabasse. Porque isso vai impedir que elas no social, nas pessoas que se conhecem, consigam arranjar outros alguém, porque ficam logo com essas famas, não é? As famas nos homens é indiferente, não é? Porque quantos não há que dizem, aquela mais um preguiçoso, aquele nunca fez nada na vida, aquilo só quer supeiras. Esta fama existe, mas isto não os prejudica, porque não faltam para aí são mulheres carentes, não é? Que querem este tipo de homem, que vão buscar a proteção e muitas vezes até o poder económico, não é? Mas também existem as mulheres, não é? Que aquela é uma preguiçosa, aquela não faz nada, aquela só andava nas lojas, nas compras. Isto são rótulos que geralmente quando não há amor, não é? Porque quando há amor ninguém diz nada disto um do outro, não é? Mas quando as coisas começam a ficar desequilibradas, vem tudo isto à baila. Por isso, as regras num casal são essenciais. Quem não as pôs no início, vai ser mais difícil impô-las agora. Mas é bom que as imponham, porque senão a vossa relação vai ser, no futuro, o que é agora. Isso nós não queremos, pois não. O que nós queremos é uma construção.